revista Discipulando, que o tema é Conhecendo Jesus e o Reino de Deus. Estou aqui para trazer para vocês mais uma aula, é a aula 8. Espero que Deus possa me usar para falar sobre o seu reino, que você possa se aproximar mais do Senhor e que eu possa estar ajudando a vocês, às vezes tirando alguma dúvida que você já tinha, podendo ajudar, porque é como eu sempre falo, essa aula que eu dou aqui é de escola bíblica, dominical. Existem pessoas que chegaram para mim e falaram: poxa, pastor, eu não tenho como ir na escola bíblica. Por quê? Porque eu trabalho no domingo. Então eu gostaria de assistir às aulas, mas não tenho como. Então com isso eu estou botando essas aulas na internet, aqui através da plataforma do TikTok, e depois eu pego ela e jogo para minhas outras redes sociais. Porque quem não consegue assistir ao vivo, acaba conseguindo assistir elas de outra forma. Acaba conseguindo assistir ela depois. Então, que vocês possam assistir e, querendo, compartilhe com seus amigos essa aula, que vai ser falada agora ao vivo. E eu vou falar aqui hoje, o Reino de Deus já teve início. É o tema dessa lição hoje. É a lição 8 da revista Discipulando, como eu já mostrei aqui, que fala Conhecendo Jesus e o Reino de Deus. Então vamos dar início. O Reino de Deus já teve início. O ponto 1 dessa lição vai falar a natureza do Reino de Deus. 1.1 Temporal e eterno. Para falarmos sobre o Reino de Deus e compreendermos sobre a essência, propriedade e natureza do seu reino, precisamos primeiro entender o que Jesus respondeu para Pilatos, em João 18:36. Para entendermos sobre o reino de Jesus, não sei aqui, temos que entender o contexto, pois Cristo não tinha feito nada contra Roma que pudesse justificar a sua prisão. Por isso que os sacerdotes e fariseus se uniram para acusá-lo, pois tinha medo de perder o poder que eles tinham sobre o povo. Eles acusam da pior acusação da época, dizendo que Jesus se declarava rei. João 19:12. Ao interrogá-lo, Pilato quer saber se Jesus é rei dos judeus. João 18:33. Jesus respondeu que se o reino fosse desse mundo, ele não estaria preso, sendo interrogado, pois o seu reino fosse desse mundo, os seus soldados estariam lutando contra a sua prisão. João 18, versículo 36, parte B. Jesus pontua muito bem que agora o seu reino ainda não está aqui. Porém, ele afirma que esse dia chegará, em Mateus 25, 31, 34. Podemos afirmar que o reino de Deus não é somente eterno, mas também temporal. Ele possui um início, porém tem fim. Boa noite a todos. Eu sou o pastor Roberto, como eu já disse, estou dando essa lição aqui hoje. Então nós vamos ver que quando Jesus ele é preso e levado até Pilatos, Pilatos começa a interrogá-lo, perguntando se ele era rei dos judeus, se o reino dele era dali, querendo saber. E Jesus fala que ele não se declarou rei dos judeus. E também fala que se o reino dele fosse daqui, ele não estaria preso. Pastor, por que ele não estaria preso? Porque quando ele é capturado e Pedro corta a orelha de Malco, Jesus fala para ele: Pedro, não faça isso,
Porque se eu quisesse, eu convidaria, falava para o meu pai, ele mandaria legiões de anjo para me defender. Então Jesus ele veio aqui com um propósito. O propósito maior era apresentar o reino de Deus para todos nós, para aqueles que se afastaram da presença do Senhor. E Jesus ele vem trazendo essa mensagem. E para que essa mensagem venha tocar o nosso coração e pudesse ser falada verdadeiramente, Jesus tinha que passar pelo que ele passou. E Pilatos, nós vamos ver que Pilatos vai falar que ele tem autoridade de prender e de soltar Jesus. E Jesus fala para ele: a sua autoridade veio do meu Pai, veio de Deus. Então Jesus ele está falando tudo isso para Pilatos. E ele vai conversando ali com Pilatos. E por que aquele sacerdote armaram isso para Jesus? Não é diferente muitas das vezes do dia de hoje. Aqueles sacerdotes com medo de perder o poder, não somente o poder financeiro, mas o poder que eles tinham no povo, em cima do povo, eles começam a arrumar acusação para prender o Senhor Jesus. Eles tinham medo de perder o seu prestígio, perder a sua fama. E isso não é diferente do dia de hoje. Certa vez a gente estava lá na igreja, teve uma pregação que o pregador foi muito feliz. Que nós, muitas das vezes, precisamos, quando vimos que alguém está sobressaindo mais do que nós, ao invés de passar uma rasteira nele, devemos ajudá-lo a crescer mais. É isso que a gente tem que ver. É isso que a gente tem que fazer. Entendeu? Porque não é só na área religiosa, não. Na área profissional, em todas as áreas. Quantas das vezes as pessoas, por medo de perder o seu emprego, ela vê uma pessoa entrando há pouco tempo na empresa e com medo de perder o emprego, ela prefere puxar o tapete daquela pessoa ao invés de ajudar. Era isso que estava acontecendo naquela época com aqueles sacerdotes. Era isso que estava acontecendo com eles. E foi por isso que eles levaram Jesus até Pilatos. Foi por isso que eles tentaram, de todas as maneiras, arrumar uma acusação para Jesus ser preso. Mas Pilatos não achou nenhuma acusação. Se nós lermos a Bíblia, nós sabemos que Pilatos ele tentou de qualquer custo libertar Jesus. Mas nós sabemos que não ia conseguir, porque era propósito de Deus que Jesus morresse naquela cruz para a nossa salvação. Era por isso. Então, Jesus ele está mostrando para aquele povo naquela época que o reino de Deus não era aqui, não estava aqui, o seu reino não estava aqui, por enquanto. Pois o reino de Deus está mais próximo hoje do que a gente imagina. O reino de Deus está cada vez mais próximo. Quando Jesus veio na sua forma humana aqui na terra, foi para apresentar esse reino e para nos mostrar aquilo que realmente que Deus tem para nós. E através de Jesus, Deus tem nos aproximado cada vez mais dele. 1.2 vai falar material e espiritual. O fato do reino de Deus ainda não ter materializado explicitamente, não podemos deixar de ensinar que, além da espiritual e imaterial, Jesus está à espera de todos que nele crê, para ceiarmos todos junto com ele, novamente no reino de Deus. Jesus orienta os discípulos sobre a chegada do reino dos céus, em Mateus 10, 7. E os sinais eram curar os enfermos, expulsar os demônios, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos,
Isso está em Mateus 10:8. Esses sinais realizados em seu nome servem para evidência a chegada do reino. Mateus 11:1-5. Então, o que Jesus vê aqui? O que está dizendo aqui? Material, o título já fala, material e espiritual. Jesus, quando veio na sua forma humana, ele não veio somente trazer a cura para aqueles que estavam necessitando. Jesus não veio trazer somente a ajuda física, mas ele veio trazer a ajuda principalmente espiritual. A ajuda daquilo que todos nós estávamos perdidos por causa do nosso pecado. E Jesus ele veio trazer a salvação para cada um de nós. Quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, ele está levando os nossos pecados sobre a vida dele. Ah, então, pastor, eu deixei de ser pecador? Não. Todo aquele que aceita Jesus como seu único Salvador, ele não está deixando de ser pecador. Ele está deixando de viver no pecado. Ué, mas não é a mesma coisa pecar e viver no pecado? Não. Existe diferença. Pecar é quando você muitas das vezes faz algo que é errado, se arrepende e não faz mais. Se arrepende diante do quem você muitas das vezes errou e perante Deus. Agora, viver no pecado é continuar fazendo tudo de errado. Continuar errando, ter remorso e voltar a fazer. Existe uma grande diferença entre remorso e arrependimento. A gente vai ver que Judas, ele trai Jesus por vender, ele vende Jesus, tem aquele pequeno arrependimento, mas o remorso que ficou nele faz com que ele tire a vida, tire a própria vida. Ele não consegue se perdoar. É um falso arrependimento que Judas teve. E nós vamos ver que Pedro, ele nega Jesus 3 vezes. E com isso ele se arrepende. Porque nós vamos ver que Pedro, depois de ter negado a Jesus, ter se arrependido verdadeiramente, ele continua falando sobre a vida de Jesus. Ele continua ensinando, ele continua evangelizando o que Jesus ensinou para ele. Diferente de Judas. Então é isso, existe essa grande diferença entre pecar e viver no pecado. A pessoa que fala palavrão o tempo todo, ela está pecando. Ela está vivendo naquele pecado. Aquela pessoa que fala 10 palavras e 15 delas são palavrões. É diferente, infelizmente, às vezes, daquela pessoa que está andando no meio da rua, dá uma tropeçada e, sem querer, ela solta lá uma palavra chula. E ela vai lá, Senhor, me perdoa. Não é que você tem que falar, não. Você tem que evitar falar essas palavras. Evitar tirar da sua boca as palavras chulas que existem. Amém? 1.3. Presente e futuro. Aprendemos com Jesus que o reino de Deus, ao mesmo tempo que ele é futuro, ele também é presente. Ao ser questionado pelos fariseus, ele se revela como o próprio reino. Só não via o reino de Deus quem não quer. Jesus nos ensina também sobre um mundo que ainda está por vir, onde os que morreram em Cristo serão semelhantes aos anjos. Então, o que Jesus está falando aqui? Cada um que morre confiando em Jesus Cristo como seu único Salvador e se aproximando novamente de Deus, será como os anjos. Tanto quando você morre fisicamente e quando você morre para as coisas do mundo.
Então nós vamos chegar a uma certa época, quando o reino estiver aqui na terra, o reino de Deus estiver aqui, nós vamos ser semelhantes aos anjos. Nós não vamos nos dar por casado, nós não vamos brigar, vai existir aquela harmonia, a gente vai somente adorar o Senhor. É isso que a palavra quer dizer. Então, o reino de Deus é tanto no presente como no futuro. Então, hoje, quando nós aceitamos a Cristo como nosso único Salvador, nós devemos todos os dias adorá-lo, prestar culto ao Senhor. Ah, pastor, eu presto culto ao Senhor quando eu vou na igreja. Não, não é só na igreja, não. É quando você acorda e aí você fala para Deus assim: obrigado, Senhor, por mais esse respirar. É quando você está passando por um sufoco e de repente aquele problema se resolve e você adora ele também. Mas também adorá-lo quando o problema também não é resolvido. Porque nós não devemos adorar a Deus somente pelo que ele faz para nós, mas sim pelo que ele é. O ponto 2 dessa lição vai falar o reino de Deus na sua atualidade. 2.1 A expectativa israelita frustrada. Após a morte de Jesus, vemos 2 de seus discípulos frustrados com sua morte, pois não tinham entendido sua mensagem, mesmo tendo andado com ele, pois a missão de Jesus não era política, e sim espiritual. Eles só vão entender a mensagem quando se encontram com o Mestre, após sua ressurreição. Aqui a gente vai ver o seguinte: o povo judeu, o povo de Israel, eles esperavam um Messias político. Eles achavam que o Messias ele viria de um castelo, ele viria como um rei com um grande exército para derrotar Roma e tomar todo o poder, todo o poderio, todo o reinos que ali estava. Só que, na verdade, Jesus ele não veio derrotar o homem, ele não veio derrotar a carne, ele veio derrotar aqueles que falam, aqueles que ele veio derrotar ele veio derrotar ele veio derrotar ele veio derrotar aqueles que fazem a gente muitas das vezes pecar, que são os demônios, que entram na nossa mente, que usa outras pessoas, entendeu? Então aqueles 2 discípulos se decepcionaram porque viram, poxa, ele veio para nos tirar o jugo e acabou morrendo. Por quê? Porém, os judeus esperam até hoje um Messias que venha restituir o reino político, onde Israel dominaria sobre todas as nações. Até hoje. Muitos deles ainda estão esperando esse Messias. Atos 1:6. Porém, esse não é o plano original de Deus para essa nação. Pois quando seu reino for instalado na terra, o plano que Deus fez a Abraão não era de uma nação dominante sobre todas as outras, e sim todas as nações seriam abençoadas por igual. O que Deus, quando escolheu Abraão, o que Deus queria? Não era uma nação que viesse dominar sobre as demais nações. Na verdade, o que Deus queria era uma nação evangelizadora. Uma nação que foi criada para evangelizar as demais nações, para trazer as demais nações para perto de Deus. Mas, infelizmente, eles não entenderam isso e acabaram virando religiosos e achando que, na verdade, eles tinham que dominar contra essa nação, as outras nações.
Os judeus também não aceitam até hoje Jesus como Messias, pois mesmo ele vindo da linhagem de Davi, ele não veio como nobre, poderoso, e sim veio como um humilde carpinteiro e de uma cidade que era rejeitada por todos. Com isso, o reino de Deus estava entre eles. Porém, por estarem cegos com a sua incredulidade, não conseguira contemplar o reino de Deus. Até hoje isso acontece, pois estamos aqui anunciando o seu reino e muitos ainda não enxergaram. Muitos de nós que anunciamos o reino hoje, demoramos para enxergar o reino. Lucas 10, 8, 24. O que acontece? Jesus ele veio anunciar o reino de Deus. Só que aquele povo, por causa da religiosidade e por falsos profetas, como hoje também existe, muitas pessoas que não estão preocupadas com as almas que estão se perdendo, em ajudar aqueles que estão necessitados, precisando de uma ajuda, porque muitas das vezes as pessoas aí que estão passando por algum problema, às vezes elas não estão precisando de ajuda só financeira, não. Elas às vezes estão precisando somente de um abraço. Esse é o nosso papel. Esse é o papel do pastor. Esse é o papel do cristão. Era esse o papel de Israel, da nação que saiu de Abraão. Era o papel de abraçar aqueles que estavam perdidos, aqueles que não conseguiam achar um caminho, a solução para os seus problemas. Às vezes a solução dos seus problemas é somente você falar e a outra ouvir. Às vezes só você botar tudo para fora para alguém já ajuda muito. Ontem mesmo eu atendi uma pessoa lá na igreja. Ela estava muito aflita, muito abalada. Ela entrou com um semblante, mas ela saiu com um semblante diferente, com um semblante mais alegre, porque aquilo tudo que sufocava ela, e ela, por ter muitas coisas, muitos problemas, ela não estava enxergando as coisas boas que Deus estava fazendo na vida dela. E nós temos que entender isso, que a igreja é esse canal. E vocês, que muitas das vezes aparecem querendo criticar e colocar todo mundo dentro da mesma sacola, porque às vezes a pessoa acha que todo mundo é igual, mas em todo lugar você tem que saber o seguinte: existem pessoas que às vezes até entram aqui na live, querendo me destabilizar nas lives das pessoas, quando a gente está falando sobre Deus e achando que todo mundo é igual. Nem todo mundo é igual, não. Porque não existe... eu já falei aqui uma vez que não existe crente safado, não. Existe safado disfarçado de crente. Não existe padre safado, não. Existe safado disfarçado de padre. Não existe espírita safado, não. Existe safado disfarçado de espírita. Não existe crente safado, não. Existe safado disfarçado de crente. Não existe um mau funcionário. Existe um mal disfarçado de funcionário. Então é isso que acontece. E aí aparece às vezes pessoas querendo botar todo mundo na mesma sacola. E acaba se incluindo nisso também. Porque ao invés de escutar uma aula ou alguma coisa, acaba fazendo isso. Perdoe pelo desabafo aqui. Amém, meus irmãos? Porque eu estou aqui para abraçar vocês para o que tiver ao meu alcance, para fazer uma oração, para que Deus alcance a vida de vocês. 2.2. Inobservável e não localizável, mas real. Ainda não podemos ver o reino de Deus, porém ele já é real em nossas vidas. Da mesma forma que Jesus respondeu aos fariseus, nós continuamos respondendo que o reino de Deus não tem aparência exterior.
Não tem como dizer que o reino está aqui ou ali, pois o reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 20 e 21. Da mesma forma que os judeus não percebem que o reino de Deus estava entre eles, na pessoa de Jesus, até hoje existem pessoas que não percebem que o reino já está entre nós, através da presença de Jesus e dos que pregam o seu evangelho verdadeiramente. Mateus 10, 7, Mateus 13, 38. Temos que entender que não é a etnia que nos faz ter direito ao reino de Deus, e sim aceitarmos com fé a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então, meus irmãos, o que acontece aqui é que você não pode ver, por enquanto, o reino de Deus, mas pode sentir. Como Jesus mesmo falou, ele era já o início do reino de Deus. Aquele povo antigo pôde viver, ver e conviver com o reino. Nós hoje convivemos, vivemos e não vimos, mas sentimos o reino de Deus, que é Jesus em nossa vida. Então, todos aqueles que aceitam Jesus como seu único Salvador, estão vivendo no reino de Deus. Então, se arrependa. Traga Jesus para fazer morada na sua casa. Abre a porta do seu coração. Se você está passando por alguma situação, às vezes as pessoas falam assim: mas eu peço a Deus as coisas e não acontece. Mas não é da sua forma, é da forma dele. Não é da nossa forma que vai acontecer. Às vezes nós não recebemos aquilo que pedimos de Deus, porque o que acontece? A gente pede coisas obsoletas. Quando nós começamos a pedir coisas que realmente nós estamos necessitados, Deus ele vai começar a dar aquelas coisas que são os nossos sonhos. Ele vai começar a fazer na nossa vida se realizar, às vezes, o sonho que eu e você temos. Mas não é da nossa forma, é do jeito dele. Então, quando nós aceitamos Jesus como único Salvador, não é mais os nossos sonhos, mas sim os sonhos de Deus. É o que vai ser realizado na nossa vida, é os planos de Deus. Antes nós temos um plano e colocamos na mão do Senhor. E ele vai olhar aquele plano e vai falar: bom, eu vou te dar, mas não é por esse caminho. Porque muitas das vezes a gente quer encurtar o caminho. Mas nós temos que primeiro aprender como lidar com aquilo que pedimos ao Senhor. Então, enquanto a gente não aprende, a gente não recebe. A partir do momento que a gente aprende a administrar aquilo que pedimos a Deus, ele realiza na nossa vida. O 2.3, reino ou reinado de Deus. É mais apropriado falarmos reinado de Deus, porque não termos uma localização geográfica, pois esse reino dá início em nosso coração, a partir que ouvimos a mensagem do Evangelho e guardamos em nosso coração. A ética daqueles que recebem a orientação do reino de Deus e a obedece voluntariamente à instrução de Cristo é o principal fundamento para nós que escolhemos seguir a Jesus. Então, quando nós começamos a entender que o reino de Deus não é de fora para dentro, mas de dentro para fora, começa aqui dentro do nosso coração, a gente vai começando a enxergar o reino dele. Porque o reino dele a gente não enxerga com os nossos olhos, mas sim com o nosso coração. A gente começa a ver aquilo tudo que Jesus
ensinou aos discípulos e hoje é passado para nós e a gente vai passando adiante, que é o amor de Deus, que é o companheirismo que ele sempre quis ter conosco, a intimidade que Deus sempre quis ter, e a gente se afastou dele. Algumas pessoas vão falar, Deus se afastou de mim. Não, na verdade não foi Deus que se afastou da gente. Foi nós que nos afastamos de Deus. Amém? Após a desobediência do primeiro casal, aquele que quiserem viver debaixo da instrução de Deus, em um contraste perfeito, obedecendo suas instruções, sendo uma forma de nos desculpar das falhas que cometemos contra Deus. Temos muitas dificuldades para vivermos esse mundo pecaminoso, porém temos que nos esforçarmos para seguirmos o que Jesus nos orienta a fazer e encontrarmos força para vencermos a dificuldade desse mundo através do Espírito Santo, que foi deixado por Jesus como nosso Consolador. Eu sei que muitas das vezes a gente passa por dificuldade. Ser cristão, principalmente hoje em dia, não é fácil. O inimigo tenta de todas as formas nos tirar da presença do Senhor. Ele nos apresenta o adultério, nos apresenta a falta de respeito, nos apresenta a inveja, nos apresenta muitas coisas que é pecado. Ele tenta fazer com a gente de tudo para que a gente venha pecar. Então, todos os dias nós temos que orar e pedir força ao Espírito Santo de Deus. Que quando nós pedimos força ao Espírito Santo de Deus, a gente acaba conseguindo vencer as tentações. Tentações todos nós temos. Ah, pastor, pastor, tem tentação? Sim, tem. A tentação vem sobre mim também. Vem sobre todo mundo. A única coisa que nós não podemos fazer é ceder às tentações. O que nós temos que fazer é lutar contra as tentações. Nós temos que pegar e deixar... quando a gente não tem mais força de lutar contra o pecado que não foi oferecido pelo inimigo, a gente pede ajuda ao Espírito Santo, pede ajuda a Deus. Quando você não consegue deixar de fazer algo que é pecaminoso, a única pessoa que pode te ajudar é o Espírito Santo de Deus. Pede ajuda. Fala, Senhor, me ajuda. Eu não tenho forças. Só o Senhor pode me ajudar. É isso que nós devemos fazer. O terceiro ponto é: o reino de Deus se completará no futuro. 3.1. Israel. Mesmo que os judeus tenham rejeitado a Jesus como Messias, a Bíblia claramente nos revela que tudo o que lhe foi prometido irá se revelar, que tudo o que lhe foi prometido irá se cumprir no momento certo. O cumprimento dessa promessa não vai ser na perspectiva política, como os judeus achavam que deveria acontecer do jeito que Deus prometera a Abraão. Deus, quando faz a promessa a Abraão, ele não está falando no termo político. Ele está falando no termo espiritual. Porque o que acontece? Quando Adão peca, ele traz o pecado original para toda a humanidade. E Adão, quando ele peca, ele se afasta de Deus. E com isso, Adão, se afastando de Deus, só vai ter uma reaproximação de Deus novamente
quando ele gera, junto com Eva, o seu filho de nome Sete. E ali eles se voltam novamente para o Senhor. E com isso tudo, a humanidade já está contaminada com o pecado. E muitos daqueles que viviam na época já estava afastado do Senhor. Eu sei que muitas das vezes pode bater na sua cabeça assim, falando assim, poxa, mas como que se criar as demais nações? Por quê? Porque você deve perguntar assim, muitas das vezes. Na Bíblia está escrito que Adão e Eva gerou Caim, depois Abel, e depois, para se consertar com Deus, gerou a Sete. Só que no final vai dizer assim, e Adão gerou filhos e filhas. Ninguém sabe ao certo qual foi o filho que nasceu primeiro de Adão. Nós sabemos que o primeiro filho homem foi Caim. Mas Adão não teve somente Caim e Abel, e nem só Sete. Nós vamos ver que Caim, depois que ele mata o seu irmão Abel, ele vai embora, vai viver em outras cidades. Lembra que Adão e Eva geraram filhos e filhas? Com isso, vão se gerando outras cidades, outros povos. Mas dos filhos de Adão e Eva, que se teve destaque, foi Caim e Abel. O destaque de Abel foi ter oferecido o melhor para Deus e de todo o seu coração, e Deus ter aceitado. Aí qual foi o destaque de Caim? O inverso de Abel. Ter oferecido para Deus aquilo que não era bom. Eu não estou falando de ele ter oferecido as coisas ruins, não. Ele não ofereceu de coração. E foi invejoso. Por isso que ele mata o seu irmão. E Sete, porque através da geração de Sete, vem Noé, vem até chegar Jesus. Então, esses três filhos de Adão e Eva teve destaque. Os demais filhos, a Bíblia não fala quantos filhos a mais Adão e Eva tiveram, mas fala que eles tiveram, além dos três, filhos e filhas. Amém? 3.2, igreja. Eu prometo que eu vou tentar fazer mais uma aula falando sobre isso, sobre os demais filhos de Adão e Eva. Não vou trazer nomes, porque não vai ter, mas vou trazer a explicação um pouco melhor. 3.2, igreja. Aquele que não descende dos judeus são chamados de gentias, que somos nós, pois não seguimos suas leis. Eles deveriam ter sido um exemplo aos demais povos, para que todos tivessem o desejo de adorar a Deus. Deuteronômio 4:5-8. Porém, não foram exemplo, como o apóstolo Paulo mesmo denuncia a decadência do povo escolhido, em Romanos 2:24. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios, por causa de vós. Até hoje, muitos de nós continuamos envergonhando o nome de Deus com nossos exemplos. O apóstolo João revela que o seu povo o rejeitou como Messias, não escutando e nem guardando as suas palavras. Porém, aqueles que escutam e guardam os seus ensinamentos são chamados filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram no sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1:12-13.
Porém, há um propósito sobre a nossa vida, que é realizar a obra que Israel não realizou, que é apresentar a Deus aqueles que ainda não conhecem. O povo judeu, o povo de Israel, eles não tinham entendido que Deus o escolheu para dominar as outras nações. Pelo contrário, Deus o escolhe para unir as nações, para levar as demais nações ao encontro dele. Então, eu não estou aqui para achar que sou melhor do que ninguém. Eu estou aqui para apresentar Deus para aquelas pessoas que não o conhecem. Ah, pastor, mas eu conheço a Deus. Mas eu vou falar aqui para vocês. Existe uma diferença entre conhecer e ter intimidade. Nós, hoje em dia, não temos muitos amigos. Nós temos muitos conhecidos. Porque amigo é aquele que nós temos intimidade. E Deus, ele não veio para querer ser só seu conhecido. Ele é para ser seu amigo. Então Deus, ele não te chama somente para conhecê-lo. Deus te chama para ser amigo dele. Deus quer ter intimidade contigo. Deus quer que você, quando estiver passando por alguma necessidade, alguma provação, que você vá lá e chore no colo dele. Desabafe, falando: Senhor, eu não sou nada, eu preciso de você, preciso do Senhor. A minha vida sem ti não é nada. Eu não consigo resolver os meus problemas. Senhor, também a gente não vai só procurar quando está precisando. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor fez. Obrigado pela minha casa, minha família. Obrigado pelo meu emprego. Obrigado pela proteção que o Senhor me dá todos os dias. Obrigado pelo Senhor me livrar de todos os males. É isso que Deus quer. Que a gente se aproxime cada vez mais dele. Ele não quer ser só seu conhecido, ele quer ser seu amigo. Se aproxime mais de Deus. 3.3 vai dizer o mundo. O pecado que Adão cometeu afetou a natureza de uma forma tão grande que antes da queda não se era necessário que o homem lavrasse a terra para plantar, pois tudo nascia. Só quando o pecado entra, além do homem ter que plantar o seu próprio alimento, tratar da terra seca, teve também que se preocupar com as ervas daninhas e pragas que destruía plantações. Gênesis 3, 17 e 18. Não é só os seres humanos que espera por uma redenção, mas toda a natureza, até hoje, geme de dor por causa do pecado do homem que cometeram no jardim. Romanos 8, 18 e 22. A Escritura nos revela que um dia essa harmonia entre homem e natureza irá voltar a acontecer. A harmonia que existia no jardim vai ser restaurada. Isaías 11, 1, 16. Chegará o tempo que a plenitude do reino de Deus trará a perfeição à terra e não haverá necessidade de ensinarmos sobre as maravilhas do Senhor, pois a terra mesmo já mostrará por si só o conhecimento de Deus. Então, quando Adão peca, ele não traz maldição somente para a humanidade. Ele traz para toda a natureza. Algumas coisas não vão estar escrito na Bíblia explicitamente, mas a gente pode conjecturar. Quando Adão e Eva pecaram, antes dele pecar, eles viviam em harmonia dentro do paraíso, dentro do Éden. Deus descia toda tarde para conversar com eles. E quando Adão peca, entra na humanidade, na terra, tudo que é ruim.
A Bíblia não vai falar como Adão e Eva assim viveram, mas é interessante que a gente pode conjecturar que a vida deles não viveram, não foram mais a mil maravilhas. Porque quando nós mesmos, vou dar o exemplo, somos casados e às vezes um ou o outro, ou o esposo ou a esposa erra, ou faz algo que lá na frente quebra, desculpa a expressão, quebra a cara, o outro não fala assim, bem que eu te avisei. Quando nós aconselhamos os nossos filhos, e o nosso filho prefere seguir o caminho dele, não os conselhos que nós damos, e quebra a cara, a gente não fala para eles assim, eu te avisei. Então, isso também aconteceu com Adão e Eva. Ah, mas não está escrito, pastor. Mas é só você conjecturar. Você acha que Adão não deve ter acusado Eva de ter oferecido o fruto para ele? A gente está aqui nessa situação porque a culpa é sua. Você não acha que aí Eva não deve ter, para não ficar por baixo, falou assim, a culpa é minha de ter oferecido o fruto, mas tu comeu porque quis. Será que Eva também não falou isso? A harmonia da natureza conosco. Toda a natureza mudou. Toda a natureza que existe na Terra, seja ela humana, animal, vegetal, ela mudou. Lá no paraíso, Deus fala para Adão, tudo que tiveres aqui, você pode comer. E agora? E essas ervas daninhas que nasceram? Será que se a gente pegar alguma erva daninha, alguma erva, algum fruto que não é, na verdade, comestível, será que não vai nos fazer mal? Hoje a gente tem que conhecer. Existe pessoas que comem cogumelos. Mas se for uma pessoa que não conhece, não entende de cogumelo, ele come um cogumelo envenenado. São iguais, são idênticos, mas tem alguma semelhança, alguma diferença, na verdade, que só quem é especialista sabe. Eu não conheço cogumelos. Se tiver que pegar um, eu vou achar que todos eles ou são venenosos ou todos eles são comestíveis. Então é isso, hoje essa natureza que nós vivemos é totalmente diferente da natureza que Adão e Eva viveram lá no paraíso. Os animais hoje em dia que são selvagens, naquela época não era. Se vivia todos em harmonia. Ninguém atacava ninguém. Então é isso que acontece. Até minha filha gosta de brincar. Ela fala assim, se Adão não tivesse pecado, comido do fruto, hoje eu podia fazer um carinho num tubarão. Gente. A gente poderia, às vezes, estar fazendo carinho em muito animal da natureza que hoje a gente não pode. Por quê? Por causa do pecado. O pecado não afetou só a raça humana. Afetou a vegetal, a animal, todas as raças. Não afetou somente o branco, o negro, a etnia tal, a religião tal, afetou a todos. A gente se afastou do Senhor. O que eu quero aqui é ensinar para vocês, com esse estudo que eu tenho feito, é que vocês se aproximem novamente do Senhor. Não se afasta, não. Pede força ao Espírito Santo. Não seja só colega de Deus, não. Seja amigo. Não queira ser colega, não queira ser conhecido, mas sim amigo de Deus. A conclusão. O reinado do mundo que vivemos é passageiro, tanto que precisa das circunstâncias para existir. Lucas 14, 31, 32. O reino de Deus já se faz presente na vida daqueles que já aceitaram a Cristo como seu Salvador. Já a plenitude de Deus será real com a volta de Cristo. Enquanto isso, devemos viver de forma digna
de cidadão do céu. Espero que essa aula tenha falado com cada um de vocês. E se vocês tiverem alguma pergunta, pode me mandar uma mensagem através do direct do TikTok, que eu terei prazer de responder para vocês. Espero que o Senhor Jesus abençoe a todos. Até a próxima aula, na próxima segunda. Que o Espírito Santo de Deus conforte o coração de vocês e ajude vocês na caminhada de Cristo. Se você hoje sentiu no seu coração de voltar para Jesus, levante suas mãos e fala: Senhor, eu volto para ti. Faça da minha vida o que quiseres e me dê força para continuar na caminhada. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, te apresento todos aqueles que assistiram ao vivo e aqueles que ainda vão assistir essa aula. Toma, meu Pai, a vida de cada um deles em tuas mãos. Toma também a minha para continuar aqui, me dê a sua sabedoria para ensinar o povo, aqueles que desejam aprender mais de ti. Toma, meu Pai, a cada um de nós e nos dê uma ótima noite de sono. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Coloque suas mãos assim em forma de receber. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolação do Espírito Santo, seja não somente hoje, mas para todo sempre. A igreja diz: Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Até a próxima e que o Senhor Jesus vos abençoe.